Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. De férias, né? Novamente, voltamos aqui para falar sobre o final de Stranger Things. Mas estamos de férias, né, Léo? Então a gente tem que estar com a nossa skin aqui propícia, né? Isso aí, estamos de férias, aproveitando, curtindo a vida e para nós assistir ao último episódio da maior série da história da Netflix. Era um programa que supostamente seria divertido. Mas e aí, será que foi, Miguel? Você vai descobrir isso hoje mesmo, nesse vídeo opinião da quinta temporada, na verdade do final, né, de Stranger Things. Com spoilers. Stranger Things não terminou assim da melhor maneira possível. Você poderia começar o nosso ano de uma maneira muito boa, né, deixando o like no vídeo agora mesmo, por favor. Miguel, o final, o tão aguardado final chegou. E eu gostaria de dizer uma coisa. Eu fui um otimista até o fim. Saiu o volume 1, eu tava otimista. Saiu o volume 2, eu pensei assim, mas ainda tem 2 horas e pouco, entendeu? Vai ter um fechamento muito bom, vai ter um fechamento épico. E hoje eu venho aqui dizer que infelizmente eu fui um grande iludido, porque eu achei o final de Stranger Things, essa conclusão extremamente segura, extremamente picolé de chuchu, água com açúcar. Achei que eles fizeram tudo da maneira mais óbvia, talvez, ou da maneira mais previsível que era possível. E foi isso mesmo, né? Assim, diferente de ti, eu tava um pouco mais pessimista. Inclusive eu falei que eu achava que o final ia ser desgostado por muitos, e foi o que aconteceu, mas assim, eu acho que não foi um desgosto generalizado. Eu acho que aconteceu isso na internet, tá ligado? As pessoas que comentam sobre desgostaram bastante, mas eu não acho que isso tenha acontecido a nível populacional, porque eu vi muita gente elogiando e falando, nossa, que emocionante, que bacana, que bonito. O final ali, já vou dar um puta spoiler do final, né, que são as crianças novamente no RPG, foi muito emocionante, lembrando do passado, conectando lá com o início. E de fato, essa parte eu concordo, eu acho que é bem emocional, assim, eles conseguem fazer um fechamento bacana disso. Mas sobre história, sobre Vecna, sobre militares, sobre o impacto que poderia ter aquilo no mundo inteiro e sobre principalmente coragem, nada disso pra mim foi satisfatório nessa temporada, assim, nada mesmo, porque a impressão que eu tive é que era um trem andandinho e a gente ia vendo ele passando por coisas, era um caminho seguro, não tivemos grandes perdas, não tivemos uma ameaça significativa do Vecna, a gente teve um final água com açúcar, como tu comentou, assim, só pra, sei lá, sabe que não é nem um final de verdade na minha percepção, ele é mais um, olha, terminou, mas vai que né. Sabe, tipo, os caras queriam terminar, mas queriam deixar tudo aberto, porque pode ter spin-off, pode ter continuação, isso aí pode ser muita coisa ainda. Eu fiquei com a sensação também que as coisas não têm impacto nessa temporada e que eles perderam a oportunidade de ser minimamente corajosos. Quando chegou no final do episódio e eu vi que o pai do Mike estava vivo, eu pensei assim, cara, eu não acredito que esses caras não mataram nem esse personagem completamente irrelevante, sabe? Pra trás! Morre! Faz alguma coisa, deixa esse vilão matar alguém, deixa ele fazer algo que realmente tenha um impacto muito grande na vida dessas pessoas e tal. Mas não, a série jogou muito seguro. Eu concordo, essa cena final do RPG, eu gostei muito dela. E pra mim, ela era o caminho mais óbvio pra encerrar a série. Assim, a coisa mais óbvia que uma série pode fazer é terminar mais ou menos onde ela começou, né? É uma série que poxa, a gente acompanhou o crescimento desses atores, desses personagens. Uma geração cresceu com Stranger Things. Então, pra mim, o caminho mais óbvio é vamos retomar o início e mostrar que esse grupo ainda se mantém, que, sabe, eles vão voltar para aquela tradição, uma nova geração tá vindo aí. Eu achei super óbvio, mas eu achei ele bem feito. Só que de resto, pra mim, esse volume final, quando chegou na metade dele, eu pensei assim, cara, o que eu estou assistindo? Isso aqui não é Stranger Things, não é. Porque já não tinha mais a relação dos personagens, porque de modo geral era tudo gente entrando na mente de outras pessoas, entendeu? A quantidade de efeito de zoom que tem na cara de alguém, e aí vai na mente do Will, e vai na mente de não sei quem, e não sei quem revira os olhinhos e tal. Ondas cerebrais! Ondas cerebrais! Ondas cerebrais!
chegou uma hora que eu falei, cara, o que é isso aqui, velho? Essa série não era sobre isso. Em que momento que ela deixou de ser sobre a relação das pessoas pra virar um jogo de gato e rato mental? O que tá acontecendo aqui, entendeu? Eu acho que essa série, no final, faltou muita coragem mesmo. E eu acho que o problema é... Eu até tava pensando nisso, né? Antes de ver o final. Até porque muita gente viu o final logo ali no final do ano, junto com o lançamento. E eu deixei pra ver um pouco depois. Aliás, terminei de ver ontem, né? Esse final. Então eu tava um pouco fora do hype. Eu pensei assim, cara, isso vai ser positivo, porque daí talvez a decepção seja um pouquinho menor, né? E de fato, assim, eu não me decepcionei muito, mas é só porque... eu meio que achava que era isso que ia acontecer mesmo, tá ligado? Porque a temporada inteira foi tão fraca, foi tão preguiçosa, assim, foi tão covarde, que eu pensei, cara, se eles matar alguém no último episódio, não sei se até quando isso é alguma grande coisa, tá ligado? Porque eles deveriam ter matado lá no início, eles deveriam ter matado no início da temporada pra mostrar que o Vecna é uma ameaça real, pra mostrar que tipo assim, realmente é um final que tá acontecendo. A parada agora é mais séria do que nunca. Mas, tipo, o Vecna, a impressão que eu tenho no final é que ele é tipo o rei da noite, tá ligado? Ó, hora que eu vim vai ser foda. Eu vou começar. E ele não faz nada, ele morre em 7 minutos, cara. Vem aqui, se você for homem, vem aqui que eu sei que você não é homem. 12 segundos depois... Inclusive, essa comparação com o Rei da Noite e tudo mais, eu acho muito válida, porque os irmãos Duffer deram declarações de que o final de Stranger Things não seria decepcionante como o de Game of Thrones. E pra mim ele não é decepcionante que nem o de Game of Thrones. Eu acho que quando a gente pensar em Stranger Things, a gente não vai falar pras pessoas assim, ó, o final é uma merda, mas assiste. Eu acho que a gente não vai fazer isso. Mas eu não sei até que ponto isso é algo positivo. Porque pra mim ele só não é tão decepcionante quanto de Game of Thrones, porque ele joga muito seguro. Então ele não mata ninguém, as coisas não têm muita consequência, o vilão morre com a união da criançada toda, todos os amigos se unem, eles vão conversar, eles vão... Cara, não tem um acontecimento genuinamente relevante, entendeu? O acontecimento dessa última temporada inteira é aquele poder que se revela no Will. Esse é o acontecimento da temporada. Para além disso, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada mesmo. Eu até tava pensando nos grandes momentos de Stranger Things, né? Tipo, e obviamente a gente sempre vai lembrar da Max, né? Aquele episódio é muito bom e tal. E eu acho que, cara, não tem nada nem perto disso nessa temporada. Mas assim, nada. Beleza, legal o Will com os poderes, mas... tipo, no final das contas, ele é mais um dos adolescentes que tem algum tipo de poder pra ajudar no final. Que todo mundo tem, né? Tipo assim, beleza, o Dustin não tem poder, mas ele vai junto com o Steve pegar um espetinho e vai furar a espinha de bicho. E é isso, cara. E aí eu fiquei pensando, cara, por que esse bicho não deitou em cima deles, cara? Eu não entendi. Ah, não, estou aqui sendo atingido por baixo. Ah, tá doendo demais, vou ter que deixar assim. E tem várias coisas do final que eu pensei assim, cara, o que tá acontecendo? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Hopper, ele matou um monte de soldado. E ficou por isso mesmo. Ele voltou a ser xerife. E ele ganhou agora uma promoção em Nova York. É isso? Não, pelo que eu entendi, isso aí não rolou, tá? Era supostamente uma hipótese que ele tava trazendo à tona. Mas, assim, o fato é que pra mim não tem consequência entre nada que envolve militares. A Doutora Kay, a pior personagem da série inteira, em 5 temporadas eles trouxeram a pior personagem na última delas. Puta homenagem à Linda Hamilton, né? Trazer ela pra ser lixo. A Linda Hamilton fazendo esse personagem completamente vazio, não tem nada pra entregar, um pires, assim, muito ruim mesmo. Não tem consequência nenhuma esses negócios dos militares. As crianças voltando no portal, ficando surpresas que tinha militares na porta do portal dos militares, né? Também foi uma coisa que me pegou, tipo assim, caraca, que isso? Voltou? Tem militares aqui? Como assim tem militares aqui? Sim, era óbvio que ia ter militares lá. Mas pra mim, cara, essa parada deles não terem matado o Dustin e o Steve naquele momento, eu também fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, por que esse monstro não senta? Por que esse monstro simplesmente não descansa 1 minuto? E ele mata 2 pessoas e aí ele mostra que ele é poderoso. E eu acho, inclusive, que a própria batalha final entre a Eleven e o Vecna, ela tira muita força do que acontece com o Will no meio da temporada.
Pra mim, o Will vinha ascendendo como esse personagem que ia ter uma grande relevância e, no fim das contas, ele parou no meio da estrada, que ele parou lá, né? Ele teve uma visão, ele disse assim, não, vão sem mim, eu vou ficar aqui com a minha mãe. E ele ficou lá com a mãe dele, fazendo viagem mental, e a Eleven lá se jogando poderzinho junto com o Vecna. Eu achei um final muito, mas muito insosso, sabe? É isso que eu digo que eu acho muito decepcionante a maneira como a série não arrisca nada. Já que desenvolveu o Will nessa última temporada, já que finalmente o personagem andou, faz com que ele tenha uma grande relevância nesse final. Vocês já escantearam a Eleven, sabe? Só que é esse lance de que todo mundo precisa fazer alguma coisa, todo mundo tem que sobreviver, todo mundo tem que ser importante pro todo. Aí no fim a gente tem a garota que ficou excluída nos últimos 8 episódios, que não fez nada, ficou pulando pra cima, pulando pra baixo. Ela vai lá e resolve a parada, enquanto o Will, que viveu o momento apoteótico desse final de Stranger Things, ele fica no meio da areia, fazendo viagem mental na cabeça do Vecna, cara. Poxa, vai se catar, velho. Faz esse moleque ter relevância, mata essa garota, sei lá, eu. Cara, e aí, cara, meu Deus do céu, velho. Os caras não tiveram coragem de matar a Eleven, cara. Que no final das contas a Eleven não morre, né? Quer dizer... O Mike acha que ela não morre. E pra mim, essa ponta de não responder porra nenhuma é justamente para no futuro, se precisar, ela vai estar ali, entendeu? Ela vai estar na Noruega com as 3 cachoeiras dela, e eles vão salvar ela vai ser relevante, vai ter mais uma aventura, porque é isso aí, entendeu? É uma série que finaliza, mas não finaliza nada, entendeu? Deixa tudo aberto e é isso aí. Os militares, eles eram um grande problema, né? A série até falou, nossa, essa Linda Hamilton aqui é do mal, mas... não vai ser, entendeu? Eles vão esquecer o que aconteceu. As crianças, todas elas presenciaram as capetices que os militares estavam fazendo. Mas ficou por isso mesmo, meu irmão. As grávidas que estavam lá no mundo invertido, mata tudo. Que isso, cara? Inacreditável, velho. Cara... Não, se tu for parar pra pensar a quantidade de coisas que ficam em aberto e que não deveriam... E assim, falando sério, eu não vejo um problema da série deixar coisas em aberto no final. Pra mim não teria um problema... se finalizasse alguma coisa, né? Esse negócio da Eleven não seria um problema se alguma outra coisa tivesse acontecido. Só que daí, do jeito que eles fizeram esse fim, parece que é exatamente essa parada, entendeu? Ó, cara, ela morreu, mas vamos deixar aberto. Vamos fazer que ela não morreu pra todo mundo pensar que ela tá muito feliz vivendo na puta que pariu, olhando cachoeira. Vamos fazer isso aí? E é isso, entendeu? Pra mim, no final ali, quando acontece aquele discurso do Dustin na formatura da criançada, e aí aparece a mãe do Mike, aparece o pai do Mike, aparece o professor, aparece o não sei quem. Cara, eu fiquei pensando, o James Wan lá no meio. Por causa dos meus amigos. Então... porque agora que o caos acabou... Lorraine Warren, Ed Warren. Eu fiquei pensando, cara, por que esses personagens estão vivos, cara? Por quê? E aí, eu acho que tem um grande acerto. O único acerto dessa temporada de verdade, tá? Tirando o personagem Will, que eu acho que foi bem trabalhado. Eu acho que foi não terem trazido nada do Ed de volta. Que pelo menos assim, a gente viu um personagem legal, um bom personagem dessa série morrer de verdade. Esse aí não voltou, ele foi e acabou, entendeu? Porque nessa última temporada, todo mundo retornou, o perigo não era real, não tinha perigo nenhum, tava tudo tranquilo e a gente ficou acreditando até o fim que existia sim perigo. E eu não sei se isso é uma coisa da minha mente, mas eu tinha a impressão que alguém havia dado declarações, alguém da produção da série, de que mortes importantes aconteceriam. Eu posso estar viajando, pode ser uma coisa da minha mente, mas eu tenho a sensação que foi ventilado esse negócio e talvez por ter isso na minha cabeça, eu aí criei a expectativa até o fim de esperar que as pessoas morressem. Inclusive quando aconteceu aquela queda, aquela descida, né? Do mundo invertido ali e tudo mais, e os personagens estavam numa antena de rádio, e eu pensei assim, cara, será que eles vão matar alguém agora? Seria meio anticlimático, né? Seria uma morte meio bizarra. Aí o Steve caiu, mas depois ele voltou com a ajuda do Jonathan, e eu até pensei assim, não, melhor que não mataram agora, né? Deixa pra matar daqui a pouco com mais impacto. Aí quando chegou o bichão e eles estavam lá estourando espinho, eu pensei, é agora, cara, não tem. Agora eles vão morrer. Não morreram, velho. E eu fui até o fim acreditando que isso ia acontecer e não aconteceu. Pô, por incrível que pareça, cara, eu comecei o episódio e eu falei assim, mano, eu acho que eles não vão matar ninguém. Eu acho que vai ser isso aí. E no final das contas, eles matam a Kali. Cara, vai tomar no cu,
cara. Os caras trouxeram a Kali nessa merda. Ninguém se importava com a Kali. Ela tava no pior episódio da segunda temporada. Todo mundo concorda que é o pior episódio da temporada. Da temporada, talvez um dos piores da série. Da série? Tirando a quinta temporada, que tem um monte de coisa ruim, né? E aí, cara, eles trazem essa personagem e eu pensei assim, meu, se realmente eles trouxerem ela só pra matar, vai ser o atestado de que essa série é covarde demais. E é o que eles fazem, cara. Covarde! Covarde! Pra mim, realmente, foi tipo assim, como que a gente pode fechar isso aqui sem estragar tudo? E essa menção a Game of Thrones, cara, eu não sei, pra mim, Game of Thrones deve ter entrado em pauta em algum momento na produção dessa série. Alguém deve ter sentado e falado assim, ó, o que a gente não pode fazer? A gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer um final que as pessoas vão odiar a ponto de, estragar a experiência de algumas delas. A gente não pode fazer isso. E aí eles pensaram, bom, como a gente não faz isso? Ah, sim, vamos fazer as crianças batalhando contra o Vecna, como nós faríamos em qualquer outro episódio dessa série. Vamos seguir tudo, o roteirinho. Vamos fazer uma jornada do herói aqui nessa última temporada. Vamos fazer essa parada mais óbvia possível. E foi isso que eles fizeram. Então, pra mim, eu assisti esse último volume, cara, eu achei broxante, de verdade, assim, broxante, porque é isso, ele não é horroroso, porque ele nem se arrisca tanto a ponto de se tornar horroroso, ele não tem o que errar muito, já que ele faz o feijão com arroz mais básico do mundo, entendeu? Eles só fecham as pontas, né? Pra mim, fica clara essa temporada aqui de que, por mais que os irmãos Duffer digam que eles tinham planejado tudo desde o início, eles sabiam onde é que essa história ia dar, eu acho que eles nunca nem souberam, cara. Pra mim fica muito claro porque a primeira temporada era Demogorgon, a segunda é Mind Flayer, a terceira é aquela criatura que vai grudando outros bichos e tal, né? A quarta é o Vecna, e eles pensaram assim, cara, no mundo ideal a gente ia continuar fazendo temporada e cada temporada apresentava um monstro novo e é isso aí. Só que não, eles tinham que terminar, eles tinham que finalizar, eles pensaram assim, agora vamos fazer um grande fechamento pra isso. Aí começou logo a primeira temporada ali, primeiro episódio da quinta temporada, na verdade, com esse negócio de que o Vecna tava desde o início, né? Pra mim é um puta do retcon que era só pra poder conectar as pontas. Então eu acho que no final das contas a parada é assim, vamos fechar, entendeu? Vamos fechar, mas vamos deixar a porta aberta porque essa série é muito popular. Com certeza as pessoas vão querer ver mais, porque fica todo mundo vivo, né? Então se eles quiserem continuar, cara, olha só que loucura. Eles podem continuar como se nada tivesse acontecido. É verdade. Porque, o Vecna morreu. Mas foda-se, o mundo invertido pode brotar no cu de alguma pessoa qualquer e aí vai ter mais um monstro lá pra eles enfrentar daqui a alguns anos. E deu. É verdade. Eles podem continuar a jornada de onde pararam e ela recomeça e tá tudo certo, né? Eles podem ter algum novo surto em algum lugar e eles percebem que eles não conseguem enfrentar sem a Eleven. E a Eleven aparece depois de muito tempo, depois da jornada espiritual que ela fez na Noruega, sei lá, talvez ela tenha virado uma viking, eu não sei. E aí eles vão ter mais uma aventura, porque, tipo, eu acho de verdade, se eles anunciar uma temporada nova de Stranger Things pra daqui 5 anos, cara, isso vai ser muito grande. Porque as pessoas gostam dessa série, elas gostam dos personagens, por mais que tenha essa quinta temporada dado uma estragada um pouco aqui ou um pouco ali, eu acho que o saudosismo ele vai continuar sendo real por muito tempo, sabe? E tem uma coisa que a temporada não consegue estragar, que são, assim, em grande parte, os personagens. O elenco é muito carismático, funciona bem. Aquele momento deles jogando RPG, ali todos juntos de novo, cara, ainda funciona, entendeu? Eles têm uma química muito legal, eles são todos muito carismáticos. Então, é impressionante, assim, uma série que foi guiada em grande parte por 5 ou 6 crianças e que até o fim a gente se mantém interessado nas crianças e no que elas fazem, no perfil delas. Eu acho que a Eleven no meio do caminho virou outra coisa, né? Que nem a gente já tinha falado, ela não faz mais parte do grupo. Ela já não era mais, tu já não conseguia mais ver ela como uma amiga que se integrava com as outras crianças. Ela parecia realmente alguém de fora. Sei lá, é muito estranho o que aconteceu assim no meio dessa série. Eu estou sem saber onde é que eu estou. De ela perder, parece, essa química com o resto, né? Ela já não conseguia mais manter. Mas as outras crianças, cara, elas são muito boas até o fim nos papéis delas ali. Então, acho que isso é uma coisa que se mantém a salvo no final da temporada, sabe? Tem um momento em que o Steve tá reunido lá com o Jonathan, também com a maior atiradora de todos os tempos da história da humanidade, a Nancy.
que pra mim é um capítulo à parte nesse último volume, Ela também né? com cabelo de Rambo, né? Não, e ela, cara, ela é simplesmente a maior, né? A maior sniper do planeta. Tem séries com a Nancy atirando em pessoas que, assim, me fazia virar os olhos assistindo, sabe? Nesse último episódio, assim. A quantidade de gente que ela matou. Eu achei a direção no final, da batalha final, muito ruim, cara. Porque, tipo... Eu também achei. Os irmãos Duffer, eu acho que eles são bons de dar ideia, de pensar em coisas, mas eles não são bons diretores de enquadramento, de plano, de mise-en-scène mesmo, sabe? De organização da parada. Porque, tipo, tá lá o monstro vindo, tá Eleven, e aí alguém fala assim, temos que distrair o monstro pra que ele vale. Vão lá, e que eu vou atirar aqui pra chamar ele. E aí, tipo, ela vai atirar e troca 2 minutos depois, eles já estão em cima da montanha. Como? A gente não consegue entender geograficamente o que tá acontecendo. É muito mal dirigido. A batalha é rapidona, né? Tipo, 7 minutos, eles chegam lá. Até parece que eles estão naquele clipe do Linkin Park, né? Que é tudo amarelo e tal. E aí acaba, cara. Acaba assim. It starts with Eu também achei a direção ruim. Acho que é um episódio que talvez tenha a pior direção dessa última temporada. Né, a gente teve outros episódios que eram dirigidos pelo Frank Darabont, teve o Shawn Levy, e eu achei que todo mundo meio que conseguiu criar alguns momentos melhores do que esse último episódio. Acho que esse último episódio, a grande batalha, ela funciona, mas também não é nada de impressionante, sabe? Cara, eu não gostei desse último episódio, eu achei ele um episódio ruim, eu não achei ele medíocre, eu achei ruim. Apesar de eu não achar horroroso, mas eu não acho que isso é uma qualidade, né? Porque ele também não se arriscou nada. Então, acho que no fim das contas é isso. Foi um final morno, mas que não estraga a série, né? Se um dia a gente tiver que falar pra alguém, uma série nostálgica, que vai, sei lá, fazer você se sentir no clima dos anos 80, vai lembrar John Carpenter, vai lembrar isso, vai lembrar aquilo... Stranger Things é uma série legal, o final não é tão bom, mas a série é boa e vale a jornada. Eu acho que é assim que a gente vai recomendar ela. Pra mim, claramente, é a pior temporada da série, assim, com folga. Antes, pra mim, o que eu não gostava tanto era a segunda temporada, mas pra mim agora a quinta é muito pior. Eu acho até curioso, né? Enquanto Stranger Things copiava e se baseava em outras coisas... Ela ia bem, sabe? A primeira temporada pega todo o popurrí de anos 80, a segunda tem até um pouco de Exorcista, a terceira tá aquela pegada de, sei lá, bolha assassina, aí a quarta tem a Hora do Pesadelo, aí quando ela tentou ir mais pelas próprias pernas, vamos tentar agora fazer uma coisa mais original, entre muitas aspas, eles acabaram tropeçando violentamente. Eu acho que isso fica bem claro, assim, que parece que faltou onde se inspirar, sabe? Agora não sabemos mais como fechar, temos que andar com a própria perna, temos que fazer um final... vai ser esse broxol aqui, que foi o final. Eu não achei terrível, porque... Aí que tá, uma coisa que eu até comentei com algumas pessoas, eu nunca tive Stranger Things como uma das minhas séries favoritas, assim. Quando eu paro pra pensar nas séries que eu mais gosto da minha vida, eu não sei, eu acho que ela não entra no top 20, tá ligado? Tem muitas outras séries que eu acho muito melhores. Então eu nunca tive uma estima tão grande assim por Stranger Things. Eu achava divertida, achava bem feita, personagens interessantes, cativantes, carismáticos, mas eu nunca tive essa paixão toda. Então eu acho que assim, se o cara realmente amava a série ou gostava muito, esse final ele realmente tende a ser muito pior, né? Eu acho que sim, acho que a expectativa atrapalha, né? Pra mim é bem diferente, já que a gente já falou tanto de Game of Thrones, esse foi um final que acabou comigo, acabou com a minha vida quando eu assisti ele na TV no dia, entendeu? O final de Stranger Things pra mim foi mais tipo, puxa, que oportunidade perdida, sabe? Que oportunidade perdida de fazer todo mundo que tá assistindo se emocionar, chorar um monte porque perdeu personagens que amava, que gostava, né? Que oportunidade perdida de transformar o Vecna num vilão ainda mais icônico. Tava no caminho, tava funcionando. É muito inspirado no Freddy Krueger? Sim, mas ele é muito interessante, ele tinha várias coisas. Aí chega também na temporada final, ele, sabe, rola uma batalha dele com Mind Flyer, com bicho gigante. Então, pra mim, esse último episódio é isso. Ele é mais sobre oportunidades perdidas de fazer um fechamento icônico. Porque essa série inteira, ela é uma boa série. Ela não tem, sabe... eu também não sou um grande fã da segunda temporada. Mas, cara, é bom. É bem bom o que é feito ali na segunda temporada, entende? Então, ela podia fechar melhor. E eu acho que é impressionante a quantidade de oportunidades perdidas nessa última temporada. Assim, eu queria me emocionar. E eu não consegui me emocionar. Eu acho que isso só acontece mesmo na cena do RPG
e que pra mim, mais uma vez, eu acho que é o setup de cena mais óbvio pra fechamento de série, sabe? Eu queria, inclusive eu comentei no nosso vídeo anterior, que aquele discurso do Dustin e do Steve, de que se eles morrerem, eles vão morrer juntos, pra mim aquilo era a preparação pra ou eles sobreviverem de algo muito espetacular, ou eles morrerem juntos. E não aconteceu nenhuma das duas coisas, né? Eles estavam estourando as espinhas que o bicho tinha na barriga. Cara, quando tu fala do Vecna, eu começo a lembrar que ele tá desde o primeiro episódio daquela temporada falando "Let's get started". E ele fica falando isso o tempo inteiro, né, cara? Tu fala assim, agora vai. Ih, agora vai, cara. O cara chega no final, cara. Meu Deus do céu, mano. Ele morre facinho. E eu entendo, a série quer falar que ele era só um receptáculo operado também pelo Mind Flayer, que ele não era o vilãozão. Eu entendo o que a série quer dizer, mas eu acho que não é... Tipo assim, falta aquela catarse no final, né? Tipo, a derrota também mal acho. pra caralho, e é pesado, é memorável. Não, ele morreu. Mas sabe como é que é, né? Pode ter outros, né? Porque como não é ele que é o vilão de verdade, pode ter outro. E tendo outros vilões, o grupo pode se reunir de novo. Então pra mim o final é bem covarde, assim, é um final que deixa tudo aberto pra continuar, porque eles têm eles têm que continuar, né? Vamos lá, né? É a maior série da história da Netflix. Não tem porque eles não continuar isso no futuro, né? Já tem um filme animado com os personagens anunciado, já tem spin-off por vir, né? Inclusive aquela cena do telhado, que tem o Steve, a Robin, o Jonathan e a Nancy, eu fiquei com a impressão que aquilo ali é meio que uma formação para um possível spin-off. Pode ser uma grande bobagem que eu tô falando, mas eu acho que funcionaria assim. E tem bons personagens ali, que no caso são o Steve e a Robin, que são personagens bem bons dessa série. Então, enfim, vai ter mais coisa por aí. Acho que a gente fecha com... Cara, um saborzinho agridoce, né? Eu não vou dizer que eu detestei. O Jonathan é muito ruim, velho. Então, uma cena que eles... A cena que eles estão em cima do telhado, assim, e aí alguém comenta assim, o Steve comenta, eu tô ficando com uma garota, mas sabe como é que é? A Kathleen é um drama. E aí ele fala, tipo assim, drama? Tipo, uma atriz de drama? Porque eu estou interessado. Cara, que texto ruim. Assim, eu já não sou, eu não sou um grande fã do ator, mas aí o texto que deram pra ele também Ferraram é sacanagem, ele, né? Ferraram ele. Não tem. Não, ali Daniel Day-Lewis se veria pequeno com um texto desse, cara. Muito ruim o texto. Infelizmente, o último episódio foi escrito e dirigido pelos irmãos Duffer, né? Acho que isso aí foi um erro, porque pra mim ele pecou em tudo que envolve direção, em tudo que envolve escrita. Não gostei do final da série. E antes da gente partir pra uma avaliação final, só avisando, vai ter vídeo de saga e lá no PeeWeeCast vai ter alguns episódios, inclusive uma tier list de personagens, né? A gente elencando. Vamos ter também um Stranger Things versus Bem-vindos a Derry. Vamos fazer essa disputa. Então vai ter muito conteúdo sobre Stranger Things aí em tudo que é lugar do Piuí. E, Miguel, quer finalizar dando a nota pra temporada inteira ou só pra esse finalzinho aqui? Cara, a temporada inteira... Pra mim é um 4, vai. De verdade. Porque assim, talvez seja... Não, vai, um 5 talvez, eu não sei. Mas é que é tão... É que assim, eu entendo que ela seja medíocre e alguns até encarem ela como uma temporada boa, né? Boa. Okay. Só que é o final da parada, entendeu? É o final, entendeu? Tinha que ser melhor, entendeu? Tinha que ser um pouco mais corajoso, tinha que morrer gente, tinha que ter impacto, o Vecna tinha que ser mais explorado. A gente vai lembrar pra sempre como uma temporada que... Tem uma personagem muito boa do programa Zorra Total, né? Que ela diria que assim, bom, não é, não faz isso. Ai, que vergonha. Ó, pra mim, essa temporada, eu acho que dá pra fechar num 5 também. O episódio final sendo um glorioso 4, que eu acho que ele é o pior dos volumes ali. Eu achei o final realmente muito abaixo do que podia ser. Muito abaixo mesmo. E assim, um desabafo final, tá? Mas essa estética de mundo invertido, como piorou, cara? Essa série era tão linda e de repente ela virou esse mundo de videogame sem cores, meio sem vida. Eu achei visualmente a temporada muito abaixo das outras também. Pois é, esse fundo amarelo de pedreira do Power Ranger. Cara, não entendi esse visual, não achei legal também. Enfim, né? Cara, bom, decepcionante demais, né? Assim, pra mim nem tanto porque eu não esperava tanta coisa, né? Mas eu imagino que quem botou fé que fala assim, cara, esse final vai ser pica. Esse cara deve estar chorando agora, velho. Mas tem muita gente que gostou. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você adorou,
fala pra gente o porquê. Até porque o primeiro review que chegou até mim, a primeira nota que me mandaram, WhatsApp, sei lá onde, era eu acho que da IGN. E ele estava avaliando esse último episódio com uma nota 9. E, cara, quando eu vi a nota 9, eu falei, meu Deus do céu, a gente não é possível, cara. Olha, o mundo é maravilhoso. Olha como tem pessoas malucas vivendo do meu lado. Não é possível, cara. Nota 9, tá doido? Malucas ou muito bondosas, né? Não dá pra saber o que é o que, né? Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião e não se esquece de conferir também aqui na descrição do vídeo os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que vai ter vários episódios sobre Stranger Things. Tchau. E até a próxima. Próxima no estúdio, né, Miguel? Melhor, né?